Olá! A gente já parou para pensar como o simples ato de fazer alguma coisa pode ter um poder de cura? Bom, nesta análise, a gente vai fazer exatamente isso, uma viagem pela história da terapia ocupacional. Vamos descobrir como uma ideia que parece até intuitiva, bem antiga, acabou se transformando numa ciência super importante para a saúde. Vamos lá conhecer os marcos e as pessoas geniais que fizeram da ocupação uma verdadeira terapia. Para a gente começar, vamos pensar juntos nessa questão. As coisas que a gente faz todo santo dia, sabe? Se vestir, comer, trabalhar, até se divertir. Tudo isso define um pouco de quem a gente é. Mas e quando essa capacidade se vai? É bem aí que está o coração do problema que a terapia ocupacional, ou TO, como vamos chamar, busca resolver. Então, esse aqui é o nosso mapa da viagem. A gente começa lá na antiguidade, passa pelo nascimento da profissão no meio de guerras e revoluções, conhece quem foram os fundadores, acompanha a luta para a TO virar ciência, celebra a chegada dela no Brasil e, no final, a gente entende o que ela significa hoje em dia. Vai ser uma jornada bem completa. Ok, vamos mergulhar nisso. Embora a terapia ocupacional seja uma profissão do século XX, a ideia principal dela, de que se ocupar pode curar, muito, mas muito mais antiga. E aqui a gente vê isso claramente. Lá na Grécia e na Roma antigas, o pessoal já sacava que usar atividades práticas artísticas era terapêutico. Aí a gente dá um salto de milênios, chega no século XVII e aparece um nome importante, Thomas Willis, que já defendia que atividades como música e estudo faziam bem para a saúde mental. Percebem? A sementinha da profissão, a ideia de que fazer é terapêutico, já estava plantada há um tempão. Agora, vamos avançar um pouco no tempo, para o momento em que essa ideia antiga precisou virar uma profissão de verdade, com nome e sobrenome. O comecinho do século XX foi uma loucura, cheio de mudanças que criaram uma necessidade gigante de reabilitação. Essa linha do tempo mostra bem os estalos que deram origem a tudo. A Revolução Industrial e principalmente a Primeira Guerra Mundial, com aquele número absurdo de soldados feridos, fizeram da reabilitação uma urgência social. Foi nesse cenário que, em 1915, nasceu o primeiro curso de terapia ocupacional. E daí para frente, a profissão se espalhou rápido para dar conta da demanda. E quem deu o nome para essa nova área? Olha que curioso, foi um arquiteto, George Berton, e o mais interessante é que ele mesmo precisou de reabilitação. Foi sentindo na pele a necessidade que ele pensou no termo terapia ocupacional, dando uma identidade, uma linguagem universal para a profissão que estava nascendo, um fato bem importante para se lembrar. Bom, com o nome definido e uma necessidade clara no mundo, o próximo passo era organizar a casa. O ano de 1917 é o marco zero, o momento em que a profissão foi estabelecida oficialmente. Agora, olha que interessante a formação dessa turma, dos fundadores. Tinha arquiteto, enfermeira, psiquiatra e, claro, Eleanor Clark Slagle, considerada a mãe da TO. Isso não é só um detalhe, gente, é a essência da profissão. A terapia ocupacional já nasceu assim, interdisciplinar, juntando olhares de várias áreas diferentes para entender o ser humano de um jeito completo. Essa é a grande força dela, desde o comecinho. Certo, a profissão foi fundada, mas o próximo desafio era enorme, ganhar respeito e legitimidade. Num mundo que estava cada vez mais científico, a TO precisava provar seu valor, ir além do que parecia só senso comum. Lá pelos anos 30 e 40, a medicina era muito focada no chamado modelo biomédico. Ou seja, o foco era total na doença, no corpo, na cura biológica. E a TO foi pressionada a se encaixar nesse modelo. Não adiantava mais só dizer que uma atividade fazia bem. Era preciso provar cientificamente como e por que ela funcionava. Essa citação resume perfeitamente o dilema da época. Como é que se pega algo tão humano, tão intuitivo como o fazer, e se coloca isso dentro do rigor científico que a área da saúde exigia? Foi essa busca por validação que fez a profissão crescer e desenvolver suas teorias. E aqui entra uma figura que, olha, é fundamental. Mary Riley. É bom guardar esse nome. Nos anos 70, ela fez uma verdadeira revolução com o conceito de comportamento ocupacional. Ela buscou na psicologia, na sociologia, o suporte para recentralizar a profissão, para tirar o foco só da doença e colocar de volta na pessoa e nas suas ocupações, naquilo que tem significado para ela. Foi uma virada de chave, mudou o jogo. E enquanto essa revolução toda acontecia pelo mundo, como é que essa história chegou aqui no Brasil? A terapia ocupacional não só chegou, como foi adaptada e muito enriquecida por pioneiros que deixaram uma marca totalmente nossa.
No Brasil, a gente tem gigantes. Nise da Silveira, que era psiquiatra, foi uma visionária. Ela humanizou o tratamento psiquiátrico usando arte, afeto. Ela era a alma da TO antes mesmo da profissão se firmar por aqui. E claro, tivemos os construtores da profissão, nomes como a Fernanda de Carvalho, que montou serviços pioneiros, MJ Benetton, que desenvolveu teorias importantes, e José Rodrigues Lousão, que foi fundamental na criação de cursos que formaram gerações. Eles ergueram a TO brasileira. Depois de toda essa viagem pela história, a gente chega nos dias de hoje. Afinal, como a gente define a terapia ocupacional que é praticada hoje, com base em todos esses pilares que foram construídos? A definição moderna, como a gente vê, junta os dois mundos. É uma arte, porque lida com a história única de cada pessoa, e é uma ciência, porque se baseia em muito estudo e conhecimento. E o foco é sempre o mesmo: ajudar as pessoas a fazerem o que é importante e significativo para elas. Mas como isso funciona na prática? Aqui a gente tem 2 exemplos bem concretos e bem diferentes. Para um adulto que amputou a mão, a TO vai criar soluções para que ele consiga comer, se vestir, trabalhar de forma independente. Já para uma pessoa com depressão, o caminho é outro. É ajudar a construir uma rotina que tenha propósito, que resgate a autoconfiança. A ferramenta é a mesma, a ocupação, mas o jeito de usar é totalmente personalizado. Então, toda essa história que a gente viu nos trouxe até aqui, a estes 3 pilares que definem a TO moderna. Ela é centrada no cliente, porque o foco é a pessoa, não a doença. Ela é centrada na ocupação, que é a ideia milenar que deu origem a tudo, e ela é baseada em evidências, o resultado daquela busca por validação científica. É assim que a TO funciona hoje. E assim a gente fecha esse nosso percurso. A gente viu a terapia ocupacional nascer de uma ideia antiga e evoluir para uma ciência super complexa e necessária. A pergunta que fica para a gente pensar é: no mundo que não para de mudar, com novos desafios de saúde, sociais, tecnológicos, qual será a próxima fronteira para essa profissão que sempre soube se reinventar? Fica aí a reflexão.